do início do programa, hoje é dia de participação do naturopata Ramon Assis. Ele está comigo ao vivo aqui no estúdio da TV Candidez. Vem para cá, Ramon. Prazer te receber mais uma vez. Seja bem-vindo. Bom Prazer é todo dia. meu. Bom dia a todos. Ramon tá sempre aqui, gente, com aquele intuito importante, trazer uma dica, uma orientação, responder a sua dúvida. É por isso que o telefone está sempre disponível para você, 9932-6228, 9932-6228. É sempre bom a gente falar, a gente tem que enfatizar sempre isso, viu? A naturopatia, ela trabalha principalmente os princípios, né, da medicina, baseada nos produtos naturais, né, Ramon? Esse é o grande objetivo, né? Exatamente, Flaviano. A naturopatia é uma ciência naturista, né, que utiliza de várias ferramentas naturais, obviamente, que vão promover saúde. A gente sempre fala, né, que a promoção da saúde é algo que muita gente pensa que faz, mas nem sempre faz. Você fazer exames regularmente, você ir ao médico regularmente, é uma forma da gente cuidar da saúde, mas não é promover. A promoção da saúde está mais nas mãos de uma ferramenta mais naturista, ou seja, mudar seus hábitos alimentares, a alimentação, a ingestão de água e também aí o uso consciente de algumas ferramentas naturais para melhorar a saúde. Então é isso que a gente vai falar, aliás, hoje, né, o tema que a gente trouxe, Flaviano, é para como melhorar a imunidade, né? Numa época de oscilação de clima, né? Nós estávamos aí num clima frio e seco, depois passamos por um clima não tão frio, né? Um frio mais ameno, mais seco, e depois, na sequência, um calor seco, o que mexe muito com o nosso sistema imunológico. Por isso a gente vai dar essa dica hoje de imunidade para as pessoas. Como eu disse, tem sempre um tema importante para você. O telefone está sempre na tela também para sua participação, 9932-6228, 9932-6228. É um tema interessante que você está trazendo hoje, né, Ramon? Porque a gente ouve muito, principalmente nesse período de tempo seco, falar sobre isso, né? A questão da imunidade, né? Verdade. Que é um fator importante, porque é um período em que a gente tem o aumento aí das questões das doenças respiratórias, né? Então, trabalhar o aumento da imunidade é prevenção, né? Com certeza. Prevenção de vários tipos de doenças, né? Doenças do período frio, mas também doenças que não são do período frio, né? Um organismo mais frágil vai sofrer aí com pneumonias o ano todo, né? Tem aí a própria dengue, tem aí outras doenças de contaminação, né? Por micro-organismos, por vírus, que a gente pode fortalecer nosso organismo para que quando for acometido de alguma doença como essa, o corpo vai aprender ou vai combater com mais facilidade. E introduzindo esse assunto, Flaviano, é importante que a gente saiba que muitas dos nossos hábitos podem estar diminuindo, podem estar piorando a nossa imunidade. E muita gente nem sabe, né? Por exemplo, a gente já trouxe aqui em programas anteriores falando da água. Uma pessoa que ingere baixa quantidade de água, né, ou pelo menos a quantidade devida para cada organismo, né, que a gente falou disso aqui também, 36 ml por quilo, né, que a pessoa possui, é só colocar na calculadora aí 0,036, multiplicar pelo peso da pessoa, vai ter aí a quantidade de água por dia que a pessoa precisa consumir. Então a água é importante para poder manter boa imunidade, é um dos fatores. A boa alimentação, né, para resumir essa boa alimentação, a gente propõe sempre que a pessoa descasque mais e desembale menos, Flaviano, né? Tudo que é produto alimentício sempre tem um adicional a mais que pode prejudicar a nossa imunidade, o nosso sistema imune. E quando a gente come comida de verdade, a gente favorece a melhora da nossa imunidade. Então, entender isso a grosso modo, é claro que em consultório, quando a gente está fazendo um acompanhamento, a gente orienta devidamente, né? Para cada tipo de organismo, idade, sexo, comorbidades, a gente vai sugerir quais são os melhores e piores alimentos para aquela pessoa. Mas, de um modo geral, para a gente entender, seria isso. Desembalar menos e descascar mais, comer mais comida de verdade. E também faz parte do sistema imunológico a atividade física. O sedentarismo, Flaviano, hoje a Organização Mundial da Saúde divulga isso muito, é uma das grandes causas de adoecimentos e de baixa do sistema imunológico. Então, quando a gente faz alguma atividade física, seja ela qual for, a gente vai melhorar sensivelmente a nossa defesa do organismo. E claro, né, vou dar uma dica como fitoterapeuta que sou, né, especialista em plantas, a gente vai dar algumas dicas bem bacanas. Própolis, está sendo muito falada, mas a gente que estuda profundamente a própolis faz algumas ressalvas bem interessantes. Primeiro,
a própolis é um antibiótico natural e muito potente, inclusive. Ela é antibiótico, né? Ou seja, antimicrobiana, ela é antiviral, antiprotozoária, antioxidante, então ela é muito poderosa. E por essa razão, eu, como estudei profundamente a própolis, não recomendo que utilize a própolis todos os dias, como muitas pessoas fazem. Eu tomo própolis todos os dias, como se fosse uma vantagem. Se for em doses pequenas, tudo bem, mas se for na dose adulta, normal, aí você pode prejudicar a chamada microbiota intestinal, matar as bactérias ruins, mas também as boas do intestino. E você pode fazer um caminho contrário do que melhorar a imunidade, pode piorar a imunidade. Então, sempre dosado, no máximo 2 vezes por semana a dose adulta. E a própolis é uma ferramenta muito interessante, pode ser de gotinhas mesmo, né? E outras ferramentas. Esses chazinhos, né? Os chazinhos da vovó, os chazinhos de quintal, também tomados por adultos sem comorbidades até 2 vezes por semana, são propostas interessantes para melhorar a imunidade. Tais como capim-cidreira, é um chá muito popular, muita gente gosta, né? Aprecia. Capim-cidreira, a melissa, né? Officinalis, ou a erva cidreira de folha, como é chamada, também é uma proposta muito interessante. São chás gostosos, saborosos. Crianças, por exemplo, acima de 2 anos de idade, também apreciam muito, né? Tem aí a falsa erva cidreira, que é aquela, tem uma folhinha, uma florzinha roxa, né? Ela é diferente da verdadeira, mas também tem os benefícios de melhora de imunidade. Elas já são aí antivirais, então ela já combate resfriados e gripes, melhora o nosso sistema imunológico. Então tá aí capim-cidreira, a verdadeira erva cidreira, a falsa erva cidreira. Tem aí a alfavaca, né? Que é uma planta muito comum também dos nossos quintais. O guaco é outra planta extraordinária para melhorar o nosso sistema imunológico. E são plantas assim, todas elas eu trouxe exatamente porque são de sabores bons, né? Com exceção da própolis, as demais têm bons sabores. Crianças a partir de 2 anos de idade e adultos sem comorbidades pode tomar 2 vezes por semana, que vai melhorar significativamente a imunidade. Tá vendo, gente? É importante a participação do Ramon para trazer a orientação correta. Tem muita gente aí bebendo muito própolis, tá excedendo, né? Tá trazendo aí até possíveis consequências, né? Com certeza, é tomar um cuidado. É claro que tudo que é natural, né? Ela tem assim um risco menor de trazer malefícios para a gente. Os efeitos colaterais são muito menores, então não tem grandes riscos. Mas também você não está levando o melhor benefício para o organismo. Então, nada melhor do que seguir a orientação de quem entende de plantas medicinais, de algum especialista, para saber. Porque agora a gente está num momento boom, né? Todo mundo está falando de plantas medicinais, é o açafrão, é própolis e tudo mais, mas existe uma especialização nessa área para que a pessoa entenda de fato como utilizar a dosagem correta para cada pessoa. E quando você mistura ele com algum outro produto, tipo mel, né, que muitas pessoas utilizam também, aí ajuda, atrapalha? Como... Boa pergunta. O mel, né, é um elixir também maravilhoso. Entendendo que, primeiro, diabético não pode consumir mel de forma alguma, né? Mas o mel tem propriedades muito interessantes. Eu sou a favor de um consumo consciente do mel. Não todos os dias, né? A não ser ali a pessoa está resfriada, não é diabética e está tossindo muito, né? O mel é muito bom, é um antitussígeno de primeira, ele ajuda na limpeza aí das nossas vias, né? Você pode associar com a própolis, inclusive. Associa ali e pode tomar algumas vezes ao dia. Passou desse período, não precisa mais do mel ou da própolis. O mel, 1 vez por semana, 1 colherzinha apenas, para adultos sem comorbidades e que não sejam diabéticos. E aí pode ajudar na prevenção, porque também melhora a imunidade e ajuda na limpeza das vias respiratórias. Eu disse que o telefone fica disponível para participação de todo mundo, gente. Fique à vontade para participar. Eu tenho aqui uma participação, a pessoa não mandou o nome, mas não tem problema, a gente vai responder, viu? Ela está dizendo que está com gordura no fígado grau 3. Queria saber qual planta ou suplemento é bom para esse caso. Muito obrigado, né? Apesar de não ter identificado, obrigado pela participação. Pergunta que eu tenho certeza que muita gente está atento. Primeiro entender, Flaviano, que gordura no fígado, né? Tecnicamente a gente chama de esteatose hepática. Ela não é causada por ingestão de gorduras, ou pelo menos na maior parte das vezes. 90% da gordura no fígado é causado por açúcares. E açúcares doces e açúcares não doces. Né? Quando eu falo de açúcar doce, é esse que a gente já conhece. E açúcar não doce são os carboidratos simples, né? Como os farináceos, as quitandas,
as massas, né, como arroz, macarrão, angu, sanduíche, tudo isso. Então, lembrem-se disso. Se nós não tiramos a provável causa do acometimento, nós não nos livraremos do problema. Então, a gente tem que diminuir ou até mesmo cortar a ingestão desse tipo de açúcar doce e açúcar não doce. Para além disso, cuidado com a ingestão de álcool também em excesso, né? A atividade física é imprescindível para a gente melhorar essa condição. Quando a pessoa vai emagrecer, Flaviana, olha que dado interessante. Se a pessoa começa a perder peso, ela perde primeiro as gorduras dos órgãos e das vísceras. Então, quando uma pessoa tem gordura no fígado e começa a emagrecer, quando é o caso, né? Porque tem pessoas que são magras e também tem. Mas quando ela tem sobrepeso, ela começa a emagrecer, ela perde primeiro a gordura do fígado. Então é um outro processo. E por último, claro, muitas plantas ajudam nesse processo, né? Mas eu gosto muito de indicar o vinagre de maçã orgânico. O vinagre de maçã orgânico tira o excesso de açúcar do sangue, ajuda a combater a esteatose hepática, que é a gordura no fígado. Ele funciona como um prebiótico no nosso intestino, ou seja, melhora a microbiota intestinal. Ele reduz níveis de colesterol e triglicéridos, ele é bom para o cérebro, é bom para o coração, enfim. É um elixir, além de tudo, melhorar a condição de esteatose hepática. Além do vinagre de maçã orgânico, nós temos plantas como a alcachofra, como dente de leão, como as folhas de jurubeba, né? Que é uma planta medicinal maravilhosa para a parte de fígado e do aparelho digestório como um todo. O boldo do Chile, e exclusivamente o boldo do Chile. Muita gente tem o boldo brasileiro em casa, que é maravilhoso, eu uso medicinalmente, prescrevo todos os dias, mas não pode usar o boldo brasileiro todos os dias, pelo excesso de iodo que ele possui, pode desregular a glândula tireoide. Então, o ideal é que a gente use do boldo do Chile para disfunções do fígado. Eu tenho aqui a dúvida do Ricardo, lá do bairro Cidil. Aí o Ricardo está perguntando o seguinte, ele tem colesterol alto, né? Aí tem algum produto, algum alimento que pode ajudar ele a controlar um pouco isso? Com certeza, Ricardo. Obrigado pela participação e pergunta. Pergunta importantíssima, né? Primeiro fator que pode fazer subir, né? Porque a gente vai sempre na causa dos problemas. Então não adianta a gente passar alguma dica para baixar o colesterol se eu não digo o que pode ter subido o colesterol. Primeira possível causa, alguma desregulação hormonal, Ricardo. Dentre elas, a disfunção tireoidiana, né? Se a pessoa tem alguma disfunção de tireoide, o hipotireoidismo, pode levar ao aumento do colesterol. Se a pessoa está, se não for no seu caso específico, mas se for uma mulher, se ela está no climatério ou na menopausa, também a chance de subir o colesterol é muito grande. A própria glicemia desregulada, né? O hormônio insulina que está elevado também pode elevar o nível de colesterol. Então, buscar essa causa é imprescindível. Para além disso, a segunda causa de subida de colesterol, de novo, os açúcares doces e não doces. Pensava-se que eram gorduras que aumentavam o colesterol. Aumenta, mas muito pouco. O que mais aumenta da alimentação são açúcares doces e não doces, ou seja, os açúcares que a gente conhece e os carboidratos simples. Então, diminuir a ingesta desse tipo de alimento. E por último, plantas. Eu citei agora há pouco o próprio vinagre de maçã, que tem um efeito maravilhoso na regulação aí do nível de colesterol. Ele ajuda muito mesmo, mais do que até muitos medicamentos químicos famosos. E eu sugiro aí uma combinação perfeita do chá de alho, gengibre e açafrão juntos, né? Lembrando que o gengibre e o açafrão, o preparo é em decocção, ou seja, põe para ferver um pouquinho, uns 2 minutinhos, e o alho é em maceração, é deixar de molho em água fria e filtrada por 4 horas. A junção desses 3 chás e tomar regularmente, claro, para adultos sem comorbidades, 2 vezes ao dia, vai ajudar a regular muito os níveis de colesterol. Eu tenho aqui uma última pergunta. É claro que a gente vai assistir a Roselane, né? A gente está na reta final do programa, mas o Ramon vai trazer a resposta para ela. Ela está dizendo que o irmão é diabético tipo 1, só que ele é deficiente, né? Ele não anda e nem fala, ele tem 50 anos. Só que ultimamente ela está sentindo ele muito desanimado. Aí tem o que pode fazer para trazer mais ânimo, né? Ah, com certeza. Roselaine, né? Isso. Roselaine, obrigado pela participação, pergunta. A diabetes tipo 1 é uma diabetes mais delicada, né? Precisa de um acompanhamento endocrinológico, né? Ou seja, um endocrinologista acompanhando essa pessoa. Então, quer dizer, os exames têm que estar em dias, saber se essa diabetes não desregulou alguma outra função, né? Por exemplo, das glândulas, que o desânimo pode vir, por exemplo, de uma disfunção tireoidiana. Às vezes ela teve uma disfunção tireoidiana e aí tem que descobrir isso, investigar. Então, nesse caso,
né? E, aliás, nos outros também, porque às vezes as pessoas perguntam para a gente passa dica caseira, mas quando a pessoa vem em consultório, Flaviana, a gente passa ali uma cápsula, umas gotinhas, tudo na dosagem correta, de forma que fique prático para todo mundo, que qualquer farmácia de manipulação faz, né? Não precisa só fazer chazinhos em casa, não. Então, nesse caso, no seu irmão, Roselane, o ideal é realmente investigar, ir no médico que já o acompanha, né, o endocrinologista provavelmente, para que ele descubra a possível disfunção. Pode ser simplesmente a falta de algumas vitaminas, né, que tanto o endocrinologista ou nós, naturopatas, também podemos passar, mas o ideal é vasculhar mais. Se não descobrir, pode também nos procurar, que a gente vai sempre ter uma solução natural aí para melhorar. É por isso que os contatos do Ramon ficam sempre disponíveis para você. Tem alguma dúvida? Pode fazer contato, viu? Muito obrigado, viu, Ramon, pela presença. Também. Até a próxima, se Deus quiser. Até a próxima participação aqui no programa Bom Dia Divinópolis, sempre trazendo para você informação ao vivo e respondendo também a sua dúvida. Eu não tenho tempo para mais